Porto Alegre, bairro Bonfim, Avenida Oswaldo Aranha. O endereço é um ponto de encontro que resistiu às transformações urbanas e até hoje reúne frequentadores de todas as idades. Dos jovens boêmios e politizados que frequentavam Bar Ocidente nas décadas de 80 e 90, aos músicos, artistas e entusiastas que entoavam um grito de liberdade contra a cultura no Araújo Viana. Mas a avenida não tem apenas grandes noitadas. Muita gente escolheu a Oswaldo Aranha como seu local de trabalho. E é aqui que se localiza uma das lancherias mais tradicionais da cidade. A rua também foi cenário de um dos maiores sequestros do Rio Grande do Sul. passado e presente se cruzam nessa avenida. E hoje você é o nosso convidado para conhecer e percorrer a Oswaldo. Oswaldo Aranha esquina com a rua João Teles. Há 30 anos reside aqui um dos lugares mais conhecidos e cultuados de Porto Alegre. O Bar Ocidente é um símbolo de uma década, ambiente de discussão política e palco musical da cidade. E hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história. Fundado em 1980 por um grupo de amigos, o lugar era para ser uma espécie de café e teatro com um restaurante. Começou, na verdade, com um grupo de teatro. Nós estávamos trabalhando com um teatro e não tinha lugar para apresentação. E as festas aqui eram muito boas. As pessoas ficavam alucinadas com as festas que a gente fazia. Teve grandes shows aqui, shows excelentes. E resolveu virar uma festa permanente. O Ocidente acabou assumindo um papel de representação muito forte na cidade, onde todos se viam, se encontravam e as coisas aconteciam. Aqui dentro, quando em cada batida policial, as pessoas já nem levantavam da mesa. Quando a polícia entrava, todo mundo puxava a identidade, levantava e era isso aí. Milhares de pessoas se reuniam na noite do Bonfim, o que acabou gerando barulho e confusão com a polícia. Em 89, dezenas de pessoas foram detidas dentro do Ocidente, em um atraque violento. Clarice Miller, uma das fundadoras do bar, convocou uma série de protestos contra a repressão das autoridades, no que ficou conhecido como o movimento Bonfim Pequim. Daí eu resolvi ligar para a Rádio Ipanema, que a Rádio Ipanema, na época, nos representava mesmo. E eu liguei para o programa da Cátia Suma e fiz um verdadeiro comício, assim, curioso, sabe? Conclamando as pessoas a uma reação, não dava para deixar as coisas como estavam. Digo, vamos fazer o seguinte, amanhã todo mundo se encontra lá no Ocidente para a gente imaginar alguma forma de reação. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, gente de todas as turmas chegou aqui no Ocidente e começaram a trocar ideias. Não era uma época em que as coisas assim, é bar gay, é bar de artista, é bar de esportista, é bar disso, não. Todas as tribos cabiam no Ocidente. Apenas uma quadra separa o Bar Ocidente do Auditório Araújo Viana. Esses dois lugares são os principais responsáveis pela vida noturna da Oswaldo.
E agora nós vamos conhecer o ontem e o hoje desse auditório que marcou a cena cultural de Porto Alegre. Tudo que eu quero é passear com ela no sol. Palco de apresentações históricas como João Gilberto e Caetano Veloso. Espaço de manifestações políticas, assembleias e de palestras. O Auditório Araújo Viana faz parte da história de Porto Alegre. Janice, tu que foste nos outros Araújos Viana... Sim, desde lá da praça. Desde a Praça da Alfândega. E qual é a diferença que vocês notaram? Olha, a construção dele foi apoiando o sucesso da cidade, né? Porque antes era numa praça, a gente ficava sentado e vindo e ouvindo, né? E aqui ele foi feito o auditório, mas sem cobertura, e agora tem cobertura. Para a cidade, tanto prova o movimento, né? E preferes agora ou como era antes? A cada qual do seu tempo. Porque ele não era aproveitado, né? Ele era praticamente que abandonado, ninguém lembrava mais, ninguém ouvia mais falar em Araújo Viana. Agora até quem não vem, passa por perto, acaba aproveitando, né? Parando para olhar, admirando. Segundo o dono do bar, a casa tem aproximadamente uns 140 anos, talvez inclusive mais velha que a própria prefeitura da cidade. Ela foi encontrada em ruínas quando eles começaram a fazer o bar. Depois de um tempo, quando ele foi aberto, ele começou a reunir todo tipo de público, sendo os gays, os punks, os darks, e hoje em dia o Ocidente é a casa de quase toda Porto Alegre. E por que Ocidente? O nome Ocidente? A gente fez uma lista enorme de nomes, todos com muita cabeça, muita inteligência, muita gracinha. E um dia, quando nós estávamos aqui fazendo a obra para começar, um morador da zona passou e perguntou o que ia acontecer. Eu disse, a gente vai abrir um bar aqui. Eu disse, na década de 50, aqui no térreo tinha o Bar Oriente. Uhum. Então a gente pensou, essa diferença, né, não é o Bar Oriente, é o Bar Ocidente. Toda a falta de pretensão que a gente queria, acabamos com o nome mais pretensioso de todos. E cada um de nós, amigos, pintou uma porta, fez uma segurança, fritou um bolinho, serviu uma bebida. Essa era a minha tribo, uma tribo que se relacionava com todo mundo, mais chegada ao teatro, à música, não era assim, dark, punk ou coisa do gênero, né? Mas o Ocidente era um espaço muito legal. Ele continua tendo essa característica agregadora. Uma coisa que nós nunca imaginamos é a necessidade que a cidade tinha de espaço para música. Um show assim inesquecível foi o show que Cascaveletes, TNT fizeram junto com Charly Garcia, então foi um show muito especial, porque assim, muita movimentação, muita junção de bandas, que na época não era uma coisa bem normal, né, de todo mundo tocar junto, assim. Em 97, o Parque Farroupilha foi tombado como patrimônio histórico e cultural e como parte integrante, o auditório passou a ter sua preservação garantida. Mas nem todo mundo sabe que sua primeira sede foi na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz era completamente diferente, tinha o coreto, tocavam mais as bandas, não era shows. E depois aqui eu não vi muito quando não tinha a cobertura, porque era ruim porque quando chovia não tinha o show. No início de 2005, a Prefeitura de Porto Alegre interditou o auditório e só reabriu em 2012. Mas apesar da melhoria visual, a privatização ainda gera polêmica entre os frequentadores. Ô, Renan, sinceramente, essa mudança foi muito triste, porque ele era um espaço aberto, era um espaço totalmente público, ele passava uma ideia de liberdade, de transgressão, né? Ele era tudo aberto, então a gente assistia os shows vendo a lua, todo mundo podia fumar lá dentro, que acaba sendo uma coisa bacana, né? Tudo que cercava o Araújo Viana, toda essa condição social, política, cultural que cercava o Araújo Viana, que era legal. Amizade, se comprava bebida barata para beber aqui, sabe? Quando tu olha para Araújo Viana, qual é o teu sentimento? De tristeza. Hoje é tristeza. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo Araújo Viana. Sinceramente, eu tenho vontade de chorar. Passado e presente. Um novo Araújo, um novo público, lembranças que nunca serão esquecidas e a esperança de dias que podem não voltar. Só vou voltar a pisar quando ele for do povo do novo, quando ele for nosso do novo. Eu me nego a vir no Araújo Viana.
mais tarde, o sequestrador exige um colete à prova de balas. Começava uma longa e tensa negociação. Fim de um dos mais longos sequestros do estado. Entre todas as histórias que rolaram na Osvaldo, uma delas se destaca por ser inédita. O maior sequestro é uma lotação no estado do Rio Grande do Sul. Foram 27 horas de tensão na linha 350 que iria ao bairro Santana. A cena é de filme policial. O veículo foi perseguido desde o centro e parou aqui, em frente ao Instituto de Educação. Foi uma das últimas a sair da lotação. Foi tu e o motorista, então? Isso. Foram os últimos a sair. Exato. E quando o sequestrador anunciou, Clara, o sequestro, o que passou na tua cabeça? Quando ele entrou, eu achei estranho porque ele entrou na lotação sorrindo, assim, né? Eu digo, pai, achei que ele era meio maluco mesmo. O sequestrador exige um colete à prova de balas e a presença do secretário de Segurança, José Paulo Bisol. Eu estava de férias e recebo uma ligação. O secretário Bisol quer que tu venha pessoalmente administrar essa situação. Eu venho para cá e nessas imediações aqui está uma lotação cercada de policiais com o intuito de buscar 500 mil e um helicóptero para fuga. Ele não ameaçava matar os reféns, ele ameaçava explodir a lotação. Que ele teria um artefato que, se ele viesse a morrer, ia explodir a lotação. Em contato com técnicos, disse, olha, isso não é possível. E aí depois, quando ele passou ele estava com uma touca daquelas ninjas, né? Aí ele passou pra frente e eu digo, pai, é um assalto, né? As pessoas que estavam sentadas nos bancos da frente abriram as bolsas, assim, e ele disse que era pra fechar, que não era um assalto, daí eu fiquei com medo, né? O que esse maluco quer? Era o fim do sequestro. João Sérgio dos Santos Pereira, 27 anos, afastado do serviço de cozinheiro da Receita Federal por problemas mentais, sai da lotação acompanhado do secretário. Em seguida, são libertados os outros 5 reféns. O sequestro termina ao 12h15 do sábado. Os relatos da polícia de quem esteve na lotação apontam que João Sérgio Pereira, na época com 27 anos, buscava no sequestro uma forma de conseguir dinheiro para dar presentes e comida aos seus filhos. Clara não chegou a conhecer o coronel que intermediou com João este sequestro. A reportagem fez o encontro dos dois, que puderam relembrar os detalhes daquele acontecimento que ficou na memória e, inclusive, o destino do sequestrador. Tudo bom, prazer, é Clara. Então, nesse caso da lotação, ele fica internado no Instituto Psiquiátrico Forense lá, por um tempo. Ele sai, se separa e começa uma vida conjugal com uma outra guria no bairro aí. E acaba o ex-marido dessa guria, numa discussão com ele, mata ele atrás do balcão. Ele morreu? Morreu, ele foi morto com tiros. Ai, que horror. Que sentimentos tu tem hoje do sequestrador? Eu tenho pena dele. Eu acho que é uma pessoa humilde que surtou em um determinado momento, não tem dinheiro para pagar um bom terapeuta, para melhorar. Tenho pena. E no próximo bloco, a gente foi agora na Azil, locadora também, que resiste há muitos anos. O maior acervo de vídeo pornô do Brasil, eu acho. Nos 790 metros da Osvaldo Aranha é possível encontrar desde funerárias até locadoras especializadas no gênero pornográfico. São 503 estabelecimentos com alvará, segundo a Prefeitura de Porto Alegre. Ficou pensando na locadora?
Pois é aqui que nós estamos. Essa é a ZIL, foi fundada em 1987 e desde 89 se encontra no número 992 da Osvaldo. Hilton é um tipo que chama a atenção, parece ter vindo diretamente dos anos 80. E realmente foi nessa época em que ele iniciou o seu acervo. São 50 mil filmes distribuídos nos 3 andares da ZIL. Vários clientes de outras cidades se deslocam até Osvaldo Aranha em busca de um filme do seu gosto. ZIL já existe há 27 anos. Que mudanças aconteceram de lá para cá aqui na região e também na locadora? Bom, aconteceram muitas mudanças na locadora. Vamos começar por primeiro, a locadora. Em primeiro lugar, em 1987, era em outro endereço. Era uma loja, na época, só VHS. Era uma outra época também no ramo, porque não existia televisões pagas, não existia internet, enfim, né? Então, era só VHS e eu tinha todos os gêneros. Drama, comédia, clássicos, pornôs, enfim. Com as mudanças econômicas do governo Collor, a ZIL precisou remodelar a sua estratégia de negócio. Eles passaram a alugar filmes para outras locadoras. Tempos depois, a internet se consolidou no Brasil, trazendo com ela a difusão da pirataria. Depois veio a internet, as locadoras tinham o DVD e o VHS, tinham que fazer estoque, foi um problema. Então o mercado começou a se encolher, as locadoras começaram a diminuir. E os clientes mais antigos que vocês têm aqui frequentam a locadora há quantos anos? Bom, a loja agora, mês que vem, faz 27 anos. Eu não vou te dizer que daqueles primeiros, dos 27, 26 anos, eu tenho ainda, mas eu tenho noção que eu tenho clientes que têm mais de 20 anos, alguns com quase 20 anos, que ainda vêm na loja. O dono da ZIL ainda fala de alguns bares que, ao contrário da locadora, não sobreviveram ao tempo. Eu sou do tempo que alguns barzinhos aqui, o Scaler tinha, o Bar João tinha, a época que tinha o Bristol, o Cinema Baltimore. Então o Bonfim foi mudando, né? É um ponto de encontro de intelectualidade, operários, estudantes, enfim, né? É um mix que mistura várias tribos. E nessa mesma quadra, mas no número 1086, se encontra um dos comércios mais famosos e clássicos da capital, a Lancheria do Parque. Nos anos 80, a lanchera era uma das únicas opções de lugares abertos durante a madrugada porto-alegrense, e o seu forte era a venda de cerveja. Hildo, como é chamado pelos clientes, acompanha essa história há 19 anos e conta qual é o segredo de tanto sucesso. Trabalho. A gente aqui, na maioria, trabalha 10, 11 horas por dia. Cenário de encontro da classe artística e principalmente de bandas de rock, a Lancheria do Parque se mantém firme às mudanças do tempo, com um público variado e cativo. A gurizada sai da aula, junta o troco que tem, né? Junta umas moedas, dinheiro que tem, a gente vem aqui, toma um suco, come uma polenta, uma batata frita. Qual será que é o segredo da Lancheria do Parque, assim, na tua opinião, de ter sobrevivido? É um negócio familiar, né? Uma família, né? O ponto é bom demais, o atendimento, a comida, o preço. Eles também é um atendimento humano. Eles conversam com todo mundo, com as pessoas. Eles fazem as pessoas, né? Quais são os teus pratos favoritos da lancheria? Eu acho que disparada a jarra de suco de laranja, né? R$4,50 o cara compra uma jarra de suco, dá pra dividir com uma gurizada e matar a sede aí, o calor. Pô, e tem um clássicos, né? O X, o suco misto, o cocrete é bom demais também, eu recomendo. Bife a cavalo, bife a pé, tudo é bom. Vem aqui me iluminar, clareou. E seguindo a dica do João Paulo, agora é a minha vez de tomar o famoso suco da lanchera. Clareou.